Bom dia a todos. Então, vamos dar início a esta terceira sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda, hoje comemorativa do 44º aniversário do 25 de Abril. Começo por cumprimentar todos os deputados municipais, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, os restantes membros do Executivo. Cumprimento também os convidados presentes, ao público, aqueles que nos acompanham pela Águeda TV e aos jornalistas presentes e senhores funcionários camarários também aqui presentes hoje. Vou começar a dar indicação de apenas uma falta por impossibilidade de estar aqui hoje presente, o deputado Dr. José Paulo Veiga, que será substituído João Paulo Veiga, que será substituído por Carlos Guilherme da Silva Lasco, que já ouvi aí, já está presente. Dizer-vos também que, no âmbito destas comemorações, decorreu na passada sexta-feira, dia 20, uma conversa, debate sobre o tema a reforma do sistema democrático, urgência, oportunidades e perigos, que decorreu no Centro de Artes de Águeda. E aqui quero em especial agradecer, de facto, a colaboração dos líderes municipais, dos grupos municipais, que contribuíram decisivamente para que pudéssemos levar a efeito este evento. A eles, muito obrigado pela preciosa colaboração que nos deram e que me deram para levar a efeito este evento. Dizer-vos também, dar-vos nota que, por acordo dos líderes dos grupos municipais, deliberou-se que, ou entendeu-se que cada intervenção hoje teria no máximo de 10 minutos e também, por acordo com os líderes dos grupos municipais, entendemos retirar o ponto que estava previsto para levar a efeito um memorial e um reconhecimento aos presidentes da Assembleia de Freguesia, da Assembleia do Municipal que, entretanto, faleceram. Entendeu-se que deveríamos dar a este evento um momento mais digno. O tempo, desde a proposta para este reconhecimento, era pouco e entendemos que deveríamos escolher um outro momento e até alargá-lo não só aos presidentes das Assembleias Municipais, mas também aos presidentes da Câmara Municipal e, eventualmente, outras entidades que julgássemos, na altura, oportunas de o fazer. Nessa medida e por acordo, também decidimos retirar esse momento da ordem de trabalhos desta Assembleia Extraordinária. Dizer-vos também, finalmente, que hoje vamos contar, já contamos lá embaixo com a presença da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Águeda, iremos ter também, pelo meio das nossas intervenções, a participação do Conservatório de Música de Águeda e, a finalizar, teremos também a participação do Grupo Etnográfico de Fermentelos para nos despedirmos destes trabalhos. E assim sendo, vamos dar início então às intervenções. Começo por vos referir que hoje estamos aqui a comemorar o 44º aniversário de um acontecimento que jamais desaparecerá da história de Portugal, da memória dos portugueses, e é um acontecimento que levou ao fim de um povo que outrora pertenceu a um império decadente, suportado por um regime caduco que sacrificou, em nome de uma ideia ultrapassada e infeliz, e apenas em proveito de alguns, um conjunto de valores que sustentam as nossas convicções mais profundas. Éramos então, nessa altura, um país e um povo orgulhosamente sós. Do que mais sublime nos trouxe o 25 de Abril, destacarei sempre a liberdade. Tudo mais, ainda que relevante, se não tiver suporte, tal conceito é frágil, é superficial e até, chego a dizer, inconsequente. É da liberdade que emanam a justiça social, as suas oportunidades de cidadania, na plenitude de todas as suas potencialidades. Foi essa liberdade conquistada que nos permitiu ser hoje o que somos, uma democracia pluralista e pluripartidária,
construindo-se com ela a legitimação de sermos parte integrante das democracias mundiais. A expressão 25 de Abril ficou bem viva na memória de todos os portugueses, nesse ano de 1974, como um dos mais belos sinónimos da noção de liberdade. Mas, afinal, o que é isto de liberdade? Em que consiste, de facto, o seu significado? Haverá hoje unanimidade no entendimento deste conceito tão caro a todos nós, que o sentimos como um valor inalienável, intrínseco no nosso caráter e intrínseco no nosso comportamento e na nossa genética intelectual? A liberdade, como todos sabemos, constitui um pilar essencial da democracia. Onde estamos e para onde vamos são questões que deverão estar sempre presentes na nossa mente para que a luta dos direitos nunca acabe. A democracia é a base do desenvolvimento das sociedades. Graças a ela, combateu-se o analfabetismo promovendo o ensino. Abriu-se o acesso público a diversos serviços de saúde. As condições socioeconómicas das famílias melhoraram consideravelmente. Promoveu-se a tolerância religiosa e o respeito pelo género. Desenvolveram-se a agricultura e outros setores da economia. Promoveu-se o mais importante de todos, o direito ao voto, que permitiu dar voz a todos nós. Abril trouxe a liberdade, quer individual, quer coletiva. Consequência da Revolução de Abril foi também a consolidação do poder local. As primeiras eleições para as autarquias, a 12 de dezembro de 1976, constituíram um marco fundamental na construção do poder local, democrático, eleito pelo povo e que passou a ser determinante, permitindo um melhor conhecimento das realidades locais e das suas necessidades. É hoje reconhecido a importância do poder local, de tal forma que a descentralização coerente e efetiva avança nos dias de hoje a passos largos para a sua concretização. Os partidos de hoje deverão amadurecer as suas formas de pensar e de atuar. Deverão ser capazes de ouvir o cidadão comum, pois a democracia permitiu reclamar, exigir, sonhar, olhar de forma atenta para o exercício do Estado de Direito. Os valores fundamentais da democracia são os que se referem aos direitos individuais da vida, da liberdade, da propriedade, ao respeito pelo bem comum, à igualdade de oportunidades, à equidade na justiça e na qualidade de vida. A ideia fundamental da liberdade cívica é a convicção profunda de que os direitos humanos não dependem do Estado, mas é a este Estado que cabe a responsabilidade de os consolidar e proteger. Hoje, em Portugal, vivemos em democracia e em liberdade, porque um punhado de militares, no dia 25 de abril de 74, libertou o nosso país de um regime absolutamente ditatorial, restituindo aos portugueses o sonho de um futuro mais solidário, onde a participação de cada um de nós na sociedade ganhou relevo, onde a opinião de cada um de nós é ouvida e necessariamente tem de ser respeitada. Por essa razão, é fundamental para a qualidade da nossa democracia que todos nós, enquanto cidadãos, sem exceção, participemos ativamente na discussão e na decisão dos assuntos que dizem respeito à nossa sociedade e, consequentemente, ao bem comum. É necessário que essa participação seja forte e constante nos mais diversos pontos de intervenção em que participemos ou que procuremos participar. Por isso, nem que seja em memória daqueles que fizeram 25 de Abril, nem que seja somente para agradecer aos militares da Revolução dos Cravos, que arriscaram o seu destino, a sua liberdade e até a sua própria vida em benefício do povo português, nem que seja só por isso, dizia, cada um de nós tem a responsabilidade e o dever de contribuir para o aperfeiçoamento do sistema democrático que nos rege, melhorando dia após dia, prosseguindo incessantemente o sonho que deu corpo às motivações de todos aqueles que contribuíram para a Revolução de Abril. Não nos esqueçamos, porém, que a liberdade implica responsabilidade, que a liberdade de cada um de nós termina quando inicia a liberdade do outro. Numa democracia plena como a nossa, a liberdade de expressão tem de ser uma realidade presente, mas deve também ser essa mesma liberdade de expressão consagrar o respeito pela opinião de todos aqueles que não comungam da mesma opinião. Contudo, neste exercício legítimo de liberdade, deve também estar sempre presente a nossa responsabilidade. Cada um de nós tem de assumir a responsabilidade daquilo que diz, daquilo que faz em nome da liberdade, e deve respeitar o próximo da mesma forma que exige o respeito para si próprio. Por vezes, infelizmente, vemos que isso não sucede, e vemos que aqueles que falam e escrevem em total liberdade não possuem o mínimo sentido de responsabilidade
e de respeito pelos outros. Para esses que assim agem, que coartam a liberdade dos outros, que manifestam total desprezo pela liberdade de todos os outros, com aquilo que insinuam, com as manipulações torpes, em total desrespeito por essa liberdade que tanto pregoam e que dizem defender em liberdade sem concessões, o 25 de Abril ainda não cumpriu a sua missão. São estas osticulações à liberdade que ainda permanecem, que justificam que continuemos a celebrar e a lutar pela concretização dos valores de Abril. Porque a liberdade, como bem sabemos, não nasce connosco, mas conquista-se. Em 25 de abril de 74, os portugueses souberam conquistá-la, após anos e anos de luta e sonho, de resistência e fé, de lágrimas e esperança, usando os capitães de Abril como instrumento último do seu ideal, acabando com um regime decadente que mantinha um povo português amedrontado e alimentava uma guerra injusta, inútil e inconsequente. Nós, os que tivemos o privilégio de viver uma parte das nossas vidas em liberdade, e aqueles, os mais jovens, que nasceram no seio dela, somos todos fiéis depositários dessa realidade. Cabe-nos a nós defender a liberdade até às últimas consequências e de contribuir diariamente para o seu aperfeiçoamento. Por isso, nunca é demais recordar o Dia da Liberdade. Viva a liberdade, viva a Águeda, viva Portugal, disse. Obrigado. Passaremos então agora à intervenção dos grupos municipais. Dava a palavra ao grupo municipal do CDS-PP. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, senhoras secretárias, caros colegas, público, funcionários da autarquia e todos aqueles que nos assistem pela Águeda TV, muito bom dia a todos. Começo por dizer que o meu discurso de hoje será um discurso voltado para aquele que foi certamente uma das maiores conquistas de Abril e que tantas e tantas vezes é esquecido nos discursos proferidos no 25 de Abril. Falo do poder local democrático. O poder local democrático, tal como ele hoje existe em Portugal, surgiu após o 25 de Abril de 1974. Mais precisamente, a 2 de Abril de 1976, data da aprovação da Constituição da República Portuguesa, que celebra agora 42 anos e constitui um marco importante na nossa história recente e representa, até hoje, para a sociedade portuguesa, um passo essencial que se traduz na melhoria das condições de vida das nossas comunidades. Assinalar o poder local democrático é afirmar a democracia e a liberdade alcançada pelo povo português com o 25 de Abril. Foi após a Revolução de Abril que o poder local democrático emergiu e se assumiu, e é ele que serve de motor para o desenvolvimento e elevação das condições de vida das populações nas aldeias, vilas e cidades do nosso país. As primeiras eleições autárquicas realizaram-se a 12 de dezembro de 1976 e foi assim que as autarquias e o poder local se constituíram como uma realidade inteiramente democrática, resultado do sufrágio direto e universal, recuperando a autonomia e conquistando simultaneamente novas atribuições e competências próprias, o que certamente foi, tal como disse há pouco, uma das maiores conquistas de Abril. O poder local democrático integra as freguesias, os municípios, as comunidades intermunicipais e as associações, quer de freguesia, quer de municípios. Numa primeira fase, a fase das infraestruturas e equipamentos básicos, as autarquias locais,
mesmo com reduzidos meios financeiros, realizar um conjunto de obras essenciais e estruturais. Águas, esgotos, ruas, estradas, eletrificações, equipamentos sociais, espaços culturais e desportivos. Arranjaram-se e construíram-se escolas, permitindo uma alteração positiva na vida das populações, melhorando significativamente a sua qualidade de vida, as acessibilidades e as condições de higiene e saúde públicas, o que nesse tempo fomentou o surgimento de várias iniciativas a nível local e ajudou e muito a fixar as pessoas nas suas terras de origem. De realçar que todo este trabalho e empreendimentos iniciais foram feitos com poucos recursos financeiros, humanos e materiais, mas com grande entusiasmo e envolvimento da população, que muito contribuiu com o trabalho voluntário, particularmente nas freguesias rurais. 44 anos depois do 25 de abril de 1974, houve evolução. Muita coisa mudou, mas também novos problemas emergiram. Merecem atenção, suscitam discussão e muitos aguardam, faz tempo, a necessária solução, porque estamos hoje confrontados com novas realidades, fruto do tempo, da evolução política em geral e particularmente de novas exigências sociais. A desertificação do interior, o envelhecimento da população, a fraca natalidade, o agravamento das dificuldades das famílias e das empresas, o combate à exclusão social, a coesão do território, a preservação do património e do ambiente, a mobilidade dos cidadãos e das pessoas com deficiência. Os emergentes problemas sociais, a par das competências próprias das autarquias, que já vêm do passado, suscitam hoje responsabilidades acrescidas ao poder local, que adquiriu novas competências e que continua confrontado com acentuadas restrições financeiras. As autarquias locais exercem um poder de proximidade e, dentro destas, as freguesias são aquelas que têm uma maior proximidade às suas comunidades, aos cidadãos e aos eleitores, sendo estruturas leves, ágeis e o único poder que atua, ajuda e resolve no imediato. Muito pela dedicação, desprendimento, modéstia, empenho e esforço dos eleitos de freguesia, que muitas vezes não têm a compreensão, o reconhecimento e o devido apoio dos poderes superiores, tanto a nível municipal como governamental. Ainda hoje, há presidentes de junta que andam com o chapéu na mão. Ainda hoje, há discriminação. Ainda hoje, há presidentes de junta que se sentem discriminados. Ainda hoje, há populações discriminadas. Ainda hoje, não há isenção. Se a distribuição dos dinheiros públicos não for feita de forma isenta, se a distribuição dos dinheiros públicos não for feita de forma justa e equilibrada, se a distribuição dos dinheiros públicos não for feita para os que mais precisam, estaremos a criar assimetrias no desenvolvimento das nossas regiões, contribuindo assim para a desertificação das zonas mais rurais e serranas do nosso concelho. A liberdade que o 25 de abril nos trouxe faz com que não possamos mais permitir que hajam atropelos à liberdade dos outros. Precisamos todos, mas sobretudo nós, os políticos de serviço, manter viva a luta pela verdadeira liberdade e, desta forma, manter viva e acesa a chama da democracia. Acabo este meu discurso, um discurso que foi curto e mensageiro, citando Nelson Mandela. Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e melhore a liberdade dos outros, disse. Muito obrigado. Dava então a palavra ao Grupo Municipal
do Partido Socialista. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos convidados e convidadas, entidades civis, militares e religiosas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores aguedenses. Começo por me dirigir a vós, nesta manhã em que comemoramos os 44 anos da Revolução de Abril, recordando um poema de Sofia de Melbrenner, evocativo deste dia que hoje assinalamos. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inteiro e limpo, em que emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. E escolhi este poema por ser um dos símbolos do 25 de Abril e que ao longo do dia de hoje será dito e redito em homenagem a todos os filhos da liberdade, que como eu e tantos de nós aqui hoje presentes nesta sala, nós, os herdeiros de Abril. Completam-se hoje 44 anos desde aquela madrugada em que o movimento das Forças Armadas resgatou a liberdade dos nossos pais e dos nossos avós, resgatou a liberdade de Portugal, permitindo que eu e que todos nós pudéssemos viver em democracia e em liberdade. Permitindo que Portugal experimentasse as oportunidades desta democracia que florescia, as oportunidades da abertura das portas da Europa e do mundo, até então cerradas e trancadas. E uma vez abertas essas portas, vimos assistindo ao desabrochar do nosso Portugal, o país pequeno que se agigantou num constante exercício de autossuperação. O país depauperado de 2015 é hoje um país que está a ser recuperado e prestigiado. Um país que se supera a cada dia, dando provas de uma constante capacidade de ser mais e melhor. Os portugueses que viviam em desânimo vivem agora com esperança. E a cada dia que passa, ganha Portugal e ganham os portugueses, quando muitos diziam que os iam fazer perder. Mas há ainda muitas e importantes conquistas a empreender, muitas e importantes vitórias a alcançar, para que Abril se possa, enfim, fazer cumprir. São ainda muitas as insuficiências e os constrangimentos em alguns serviços públicos, na concretização dos direitos laborais, nos níveis de produtividade e de qualificações da população ativa, nas competências tecnológicas e digitais, no excessivo endividamento público e privado, na condição ainda frágil do setor empresarial financeiro, na persistência de níveis elevados de pobreza e desigualdade na distribuição de rendimentos, na persistência das desigualdades, designadamente as desigualdades entre homens e mulheres. Mas os sucessos já alcançados têm sido reconhecidos e constantes. A economia cresceu, apesar da descrença de muitos. O emprego aumentou, ao contrário do que alguns vaticinavam. E as desigualdades diminuíram. Nunca a economia portuguesa tinha crescido tanto desde 2000. E nunca, desde essa altura, tinha conseguido superar a média da Europa. Ora, tem sido assim porque o Partido Socialista tem sabido governar bem, porque tem sabido dialogar com todos e, em particular, preservar o entendimento com os partidos que aprovaram a investidura e a política orçamental deste governo num histórico e inédito exercício da democracia. Porque a democracia é também isso. Um exercício que incentiva o diálogo e a cooperação entre todos os atores políticos. Diálogo e cooperação esses que se querem assentes em princípios como a transparência e a lealdade, mas também no respeito pela diferença de todos, diferenças essas que devem ser conhecidas e com as quais deve-se saber conviver, como salvo-conduto de um bom caminho que se quer trilhar. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais. Discutíamos há dias, com o apadrinhamento desta Assembleia Municipal, a reforma do sistema democrático,
urgência, oportunidades e perigos. E este é, de facto, um tema que hoje nos deve mobilizar. No dia de hoje, em que evocamos o resgate da liberdade e a conquista de um regime democrático, importa mais do que nunca lembrar o papel fundamental que os partidos políticos sempre desempenharam enquanto pilares da democracia representativa, através dos quais os cidadãos passaram a poder expressar as suas causas e sentimentos de forma execuível e enquanto veículos para materializar as necessidades dos povos. Os princípios, os valores e as causas em que assentam as várias ideologias partidárias são conhecidas de todos e são escrutináveis. Essa previsibilidade a que nos habituamos tem-nos permitido ter alguma estabilidade, assente precisamente nessa previsão ideológica e pública da escolha de cada cidadão, baseada nos programas de governação sufragados, o que tem também conferido a necessária segurança ao sistema democrático. Poder escolher com segurança e relativa previsibilidade quanto ao futuro tem sido um dos benefícios da democracia. O benefício de poder fazer escolhas assentes em prioridades, princípios, valores, políticas, conhecidos por todos e não em interesses dispersos, obscuros e incertos. E este é um benefício que queremos e devemos aprofundar e melhorar, e não comprometer. Muitos têm sido os perigos que ameaçam comprometer este benefício e a democracia que tanto nos custou a conquistar. Perigos como o populismo que espreita a cada esquina, tantas vezes de discurso fácil e mavioso. Perigos como a proliferação dos interesses privados, difusos e obscuros, que gravitam em torno de algum poder político sob a capa de uma pretensa moral irrepreensível, ao afirmarem-se como sendo os únicos portadores da voz e da vontade do povo. Por outro lado, a democracia tem-nos também ensinado e demonstrado o importante papel do equilíbrio e saúde das contas públicas para a saúde da democracia. Se tivermos um país ou um concelho com saúde financeira, onde o rigor das contas públicas não seja negligenciado, afastamos o perigo da exploração dos mais vulneráveis em períodos de maiores dificuldades, como, aliás, pudemos experimentar num passado recente. Temos, por isso, aprendido com o passado. Devíamos, aliás, todos ter aprendido com o passado, pois contas públicas menos robustas enfraquecem a democracia. E, Sr. Presidente da Câmara Municipal, as últimas notícias vindas a público preocupam-nos e fazem também recear quanto ao futuro. Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, ao longo da história, Águeda sempre foi terra de liberdade, terra de grandes e importantes batalhas, terra de progresso, terra de gente empreendedora, mas muitas vezes também terra de desigualdades. Dizia-se muitas vezes no passado, Águeda é o país. Digo-vos eu hoje que o país seja também Águeda. Enquanto governo, o Partido Socialista pode voltar a afirmar: estamos a preparar um futuro mais seguro para Portugal, onde cada vez mais os portugueses contam. Estamos a construir um Portugal melhor, com mais crescimento, melhor emprego e mais igualdade. Com o 25 de Abril, cada português, independentemente de viver em Águeda, em Bragança, em Faro, em Ponta Delgada ou em Porto Santo, tem direito a ser tratado como igual. Para cumprir Abril, porque cumprir Abril é proporcionar a todos a oportunidade de superar as desigualdades e assimetrias com que nos deparamos. A liberdade e a igualdade aproximam-nos e tornam-nos um só povo. Termino, por isso, com o nosso Manuel Alegre, que dizia: foram dias, foram anos, a esperar um só dia. Alegrias, desenganos, foi o tempo que doía. Com os seus riscos e os seus danos, foi a noite e foi o dia, na esperança de um só dia. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a Águeda, viva Portugal, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, vamos ter então agora o primeiro momento musical com as alunas do Conservatório de Música de Águeda.
obrigado. Vamos então continuar com as intervenções. Dava a palavra ao Grupo Municipal do Partido Social Democrata. Excelentíssimos Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Presidentes de Junta, colegas deputados, convidados, concidadãos de comunicação social, os meus cordiais cumprimentos. Nascida depois do 25 de abril de 74 e reconhecedora na liberdade que me é concedida do impacto indelével do evento mais marcante da nossa história recente, não pretendo, nesta minha intervenção, falar-vos de factos históricos, nem de partidos de direita ou de esquerda, mas sim de pessoas, da sua história e dos seus valores. E por isso, num discurso marcadamente intimista, que me vão permitir, traçado sob a forma de linha do tempo, permitam-me que vos fale do meu 25 de abril. Um 25 de abril construído de memórias e de exemplos. O meu 25 de abril nasceu em 1915, num 25 de abril de sol, numa aldeia do interior do país, feita de serra, de azeite e de cerejas. O meu 25 de abril foi feito por uma mulher de luz e de garra, que no seio de uma família tradicional de 4 irmãs, todas lhe gabavam os olhos azul céu e o feitio do pai. Uma mulher com a 4ª classe feita, hábil na costura e na arte da cozinha, casada com um homem bom, parceiro de vida, de decisões e de sonhos. Uma mulher que abria as janelas para o mundo através do pequeno comércio que geria com o marido, das terras que juntos lavravam, das paredes que com esforço erguiam e a que chamavam casa. Fez-se menina, mãe e mulher, num tempo onde tudo era limite, onde tudo era controlado, onde tudo era pouco e para poucos. No entanto, nesse tempo de Deus, pátria e família, esta mulher fazia do seu lar um mundo de igualdade, de partilha e de oportunidades, onde as palavras de ordem, ensinadas e repetidas aos filhos, eram: nunca tenham medo de se elevarem por aquilo que acreditam, que o céu não tem arame farpado e o sol não é estrela privativa de ninguém. Essa mulher, que à data não era mulher sem o seu marido, cresceu pelas histórias que ouvia acerca da cidade grande, pelos frutos que colhia, pelas sementes que lançou à terra sob a forma de filhos. E quando celebrava 59 anos, precisamente em 25 de abril de 1974, deixou de ser só filha, só mãe, só esposa e ganhou a dimensão de livre. E no alto dos seus 59 anos, assistiu pela televisão a preto e branco a uma revolução sem derramamento de sangue, sem vingança ou ajustes de contas, que lhe permitiu adquirir o estatuto de cidadã, o ensejo de fazer escolhas, a possibilidade de emitir opiniões. E com uma vida já vivida, assistiu ao cinzento e negro dos slogans da força política dita de consensual cederem lugar ao quadro multicolor do Portugal livre, marcado pela pluralidade de vozes e de mensagens. Presenciou o mudar de mentalidades, o alterar da lei para legitimar a desejada igualdade de oportunidades. Viu romper o paradigma do orgulhosamente sós e abrirem-se as fronteiras. Privou com pessoas de outras cores e credos, provou sabores longínquos, viu a dimensão do mundo através da imensidão de um mar tão longe da sua terra. Viu adaptar-se a gramática para o feminino, mudar-se o léxico do cotidiano e passar a conviver com as palavras libertas que saíram à rua como democracia, assembleias, reunião com pontos de ordem à mesa, moções, declarações de voto, comícios, manifestações do povo unido, discursos de consenso, plataformas de entendimento e líderes de opinião. Essa mulher, a minha avó Filomena, celebraria hoje 103 anos. E nela registro a minha gratidão por todas e tantas mulheres, mães, avós, portuguesas, que edificaram o 25 de abril muito antes de ele acontecer, pelo vingar da esperança e a resiliência com que educaram os filhos na consciência da dimensão do mundo, na capacidade de sonhar e de fazer acontecer. Todavia, o 25 de abril é muito mais que uma data comemorativa, merecedora de destaque no único dia do ano. O 25 de abril deverá ser o nosso maior ativo enquanto pessoas.
O 25 de Abril deverá significar um código de valores com impacto nas nossas ações de todos os dias na condição de futuro. E por isso, 44 anos depois, é com inquietude que ouço o desabafo dos mais antigos de que necessitamos de um novo 25 de Abril e constato a ausência, sobretudo nos mais jovens, dos valores que precisamos para vingar enquanto sociedade. Mais do que certezas, o 25 de Abril trouxe-nos a coragem para a mudança, a persistência do diálogo aceso e a possibilidade de escolha. Queiramos ousar pelo seu exercício responsável no espectro social e político dos dias de hoje. A verdade é que aqueles que, como eu, nasceram na liberdade, tendem hoje a desvalorizar a força das suas escolhas, demitindo-se das mesmas e do que delas resulta. Por si só, a possibilidade do exercício de escolha é motivo suficiente para que o espírito do 25 de Abril continue vivo, pertinente e atual. Numa sociedade de hipóteses, de opinion makers, de fórum de discussão de tudo e por nada, de experts em todas as matérias e em matéria nenhuma, vivemos ao ritmo inconsequente do instante, pautados por mediáticos momentos de populismo, momentos de extremismo e momentos de comodismo. Porém, nesta sociedade do imediato, que ferve com o antagónico e anula o razoável, falta-nos viver Abril para projetar e materializar ideais consequentes em prol do bem comum. Falta-nos viver Abril para dar espessura existencial aos saberes dos nossos. Falta-nos viver Abril para que o mérito das condutas se baste pela honestidade dos atos. Hoje, nesta Assembleia que, sendo constituída dentro do espectro da representação política, devemos ter presente que o poder obtido pelo voto representa mais que o mandato que confere. Prova o 25 de Abril ao mundo, e em especial à Águeda, que as mudanças surgem no coração das pessoas, sendo consubstanciadas nas suas percepções, nas suas razões, mas também na sua natureza humana. Por isso, a todos os projetos políticos que não forem nutridos pela verdade, que não forem sustentados por pilares que suportem mais que apenas o seu peso próprio, que não tenham efetivamente como único propósito dar mais e melhor aos nossos concidadãos, importa refletir na certeza de que hoje, mais do que nunca, todos temos responsabilidade, todos somos responsabilizáveis e todos devemos ser responsáveis. Hoje, em especial como referência para os mais jovens, na conduta familiar, profissional, pública, política e social, é essencial preservar os valores de Abril para manter abertas as estradas da liberdade. A liberdade precisa de igualdade, para que se torne sentida por todos e não apenas por aqueles que dela, por posição privilegiada, poderão usufruir. A construção de um diálogo sério e preocupado deverá ser um exercício desabnegado, transparente, uma manifestação de compromisso com todas as gerações futuras, levada a efeito por todos nós, independentemente dos ideais que cada um possa professar. Assim, concluo como iniciei. O 25 de Abril não são os partidos de esquerda ou de direita, são pessoas, vontades e quereres. O 25 de Abril somos todos nós no exercício diário da nossa cidadania. O 25 de Abril não são velhos, não são novos, não são homens nem mulheres. São os valores que nos constroem primeiro como indivíduos e depois como sociedade. E por tudo isso que é tanto que seja 25 de Abril em todos os nossos dias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então dou a palavra para a intervenção ao Grupo Municipal Juntos, Movimento Independente. Sr. Presidente da Assembleia Municipal e Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. e Srs. Deputados Municipais, digníssimo público e presente que nos segue para a Águeda TV, digníssimos convidados, Senhoras e Senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Falar de Abril é falar do nosso cotidiano, é ver o espírito de Abril todos os dias, é entender o 25 de Abril e os seus desafios. Qual o maior desafio do 25 de Abril hoje? Que oportunidades o 25 de Abril nos coloca ao nosso país e ao nosso Conselho? Liberdade. Esta é das palavras mais bonitas e emocionais que existem, que mais representam aquilo que é verdadeiramente importante para qualquer pessoa, comunidade ou país. Para mim, o 25 de Abril sempre foi uma data especial.
Fui educado numa família de esquerda e mesmo depois de me ter desiludido com o partido e com muitas pessoas, continuo a sentir a liberdade como um valor supremo acima de todos os outros. Quando me perguntam de que partido sou ou qual a minha ideologia política, costumo dizer, e acredito mesmo nisso, que sou um homem que acredita que juntos somos mais fortes. Muito mais do que lembrar o que foi a Revolução, o 25 de Abril, hoje deve ser a oportunidade de muitas pessoas refletirem sobre o que é liberdade, o que é ser livre, porque diariamente percebo que há uma grande confusão na cabeça de muita gente. Quem consulta sites, blogs ou redes sociais, sente isso a cada minuto, em cada caixa de comentários, em qualquer perfil de uma figura conhecida. Muita gente acha que o facto de ter liberdade significa estar acima dos outros, acima da lei, acima de valores como a educação, o respeito, a cordialidade, a honestidade intelectual, a igualdade ou a fraternidade. Todos os dias constato que há pessoas que precisam que alguém lhes explique o que é, afinal, a liberdade. E como se age numa sociedade livre, respeitando os outros, tratando toda a gente por igual, não impondo as nossas ideias pela violência verbal, não insultando, não procurando ofender quem pensa de maneira diferente, mas sim acrescentando a nossa opinião, apresentando nossos argumentos de forma civilizada. A frase 25 de Abril sempre deveria ser levada à letra. Todos os dias deviam ser 25 de Abril. Todos os dias deveríamos lembrar-nos de que ser livre é, acima de tudo, ter liberdade de pensar e dizer o que achamos, mas também é respeitar o que os outros pensam e dizem. O 25 de Abril continua hoje a 26, amanhã é 27 e deverá viver sempre dentro de nós. A oportunidade fora dada. Hoje temos um mundo completamente novo. Refiro-me ao mundo em que nos movemos, nós, os portugueses, os aguedenses. Não sei se rumamos ainda para um novo equilíbrio ou se para um desequilíbrio de nova ruptura. Pelos comentários que vejo, não me sinto muito satisfeito. Contudo, são os mais jovens que têm o dever de descobrir e decidir o caminho que a sociedade deve seguir. Sabendo, no entanto, que um profundo desequilíbrio social conduz necessariamente a uma ruptura mais ou menos violenta nessa sociedade, com todos os custos físicos, morais e materiais inerentes. Se para aí caminhamos, ninguém hoje pode dizer que não pensava, não imaginava, que se isso acontece, as pessoas são nécias ou responsáveis e vão ter aquilo que merecem. Infelizmente, há muita gente que passa a vida a pensar apenas em si mesmo. O 25 de Abril tornou-se para nós uma nostalgia. Sim, uma nostalgia, mas ao mesmo tempo um farol de ética, de virtude e de humanismo. Será que essa ética, essa virtude e esse humanismo ainda representam hoje alguma coisa? A resposta indicar-nos a distância que nos separa de um novo vulcão, de uma nova revolução. Deixem então que vos diga que sou um cidadão nascido no calor de 25 de 64. Não senti a ditadura, nem a Revolução de Abril, nem o PREC, nem o 25 de Novembro que marcou o início do nosso atual regime. Mas procuro na integração destes 4 elementos fazer uma ideia justa e valorizada destes momentos que hoje comemoramos e dos valores que representa para todos nós. O movimento armado e libertador de 25 de Abril de 64 teve em si 2 finalidades. O facto de pôr fim ao conflito armado nas colónias portuguesas e a sua consequente independência, assim como a democratização do nosso país. Sobre a descolonização, havia a intenção de colocar estes territórios no quadro da libertação dos povos africanos, pois nós fomos os últimos a tomar essa iniciativa. Outros já tinham seguido esses passos, uns por perdas militares e outros por negociações. No que se refere à democratização do nosso território, a data que hoje comemoramos de imediato libertou os presos políticos, abriu portas ao pluripartidarismo e foram reconhecidos os direitos cívicos e sociais, há tanto ansiados e, mais do que tudo, introduziu liberdade de expressão, sem medos, colocando Portugal no mundo das nações do qual tinha sido afastado. Ora, abrindo o país a todo este leque de expressão política ou social, deu-se o confronto de ideias, muitas vezes expressas em atitudes, pois existiu a perda de poderes que serviram, de algum modo, o regime anterior, os que protagonizavam as políticas de democracia de base e os verdadeiros democratas que utilizavam as ideias e a palavra como luta sociopolítica. Igualmente, os ressentidos da perda do poder tentaram prevalecer e, mais tarde, vieram os arautos do imperialismo que pretendiam apoderar-se do país, tentando impor outra forma de ditadura, período dominado de PREC. Mas os verdadeiros democratas saíram à rua e, com a palavra e com a razão, contestaram esse movimento e implantaram, no 25 de novembro de 75, a verdadeira democracia da qual saiu a Constituição que hoje nos governa. A Constituição veio finalmente colocar os valores democráticos basilares, como a igualdade, liberdade e fraternidade, na ordem do dia. Esses valores universais que foram uma herança histórica da Revolução Francesa.
Estes valores começaram a ser sentidos como as reformas resultantes das leis constitucionais relativas à educação, saúde e segurança social, a partir das quais ganhámos uma real noção de igualdade de direitos e oportunidades para todos. Assim se começou a ver os filhos dos mais desfavorecidos a frequentar o ensino secundário e superior, a par dos mais beneficiados. Assim como a assistência médica passou a ser para todos, sem distinção, com direito a médicos e hospitalização. No campo da segurança social também existiram reformas que davam auxílio aos socialmente mais desprotegidos, tais como as pessoas portadoras de deficiências, idosos e crianças, desde então sem qualquer discriminação. Politicamente, os cidadãos com mais de 18 anos, independentemente do sexo e do grau de escolaridade, passaram a ter o direito ao voto, participando assim na eleição do Parlamento e, por consequência, do Governo, Presidente da República e Poder Local, dando assim a responsabilidade ao povo das suas decisões. Devido à criação de vários partidos políticos, dos mais diversos quadrantes, o povo passou a ter o poder de eleger os seus responsáveis políticos dentro de um pluralismo político-partidário. Tudo até aqui descrito foram direitos alcançados com muita dificuldade, estando ainda em curso uma luta que esses direitos sejam os mais justos possíveis, pois a igualdade, a liberdade e a fraternidade só se conseguem com um confronto positivo de ideias e estabilidade económica, sendo este último indicativo o que apresenta mais dificuldades ao aprofundamento das normas indicativas da nossa Constituição. Muitos dos direitos conquistados e que se encontram plasmados na nossa Constituição têm vindo a regredir devido à conjuntura económica que passamos e que ainda estamos a passar. O 25 de Abril veio, através da Constituição de 76, dar corpo ao regime democrático conquistado pela Revolução dos Cravos. Este ano, em que a Constituição celebra 42 anos, o dia de hoje ganha ainda mais importância. Citando Joaquim Sostelo, num dos seus poemas relativos à Revolução, e dizem mal de Abril, são inverdades. Abril tinha de dar-se, e muito bem. Abril não é culpado. A culpa tem quem não sabe mudar mentalidades. Quem soube ver o antes e o depois, verá sempre na data um talismã, onde vir nuvens, chuvas, luas, sóis, que nunca esquecerá essa manhã. Termino, reforçando que é nosso dever não fazermos esquecer a história. Pelo contrário, temos que pensar no passado para vivermos um presente e criar um futuro mais solidário, mais equilibrado, um futuro de oportunidades. Este é o nosso desafio. Não basta uma vez por ano falarmos em soluções solenes. Temos que diariamente trabalhar para um futuro melhor, onde não nos podemos esquecer do direito à esperança, o direito à liberdade, conquistados na Revolução de 25 de Abril de 64. Este é o nosso maior desafio. Já passaram 44 anos e muitos irão passar. E tal como eu, mais serão os portugueses que felizmente não viveram num país em que a censura e o medo eram as palavras de ordem. Mas, pelos que presenciaram, que sentiram e que lutaram, aumenta a responsabilidade de construir um país mais justo. Temos que dar o melhor de nós. Este é o nosso dever, este é o nosso maior desafio. Por fim, termino usando as palavras do nosso escritor Manuel Alegre. Vi o Abril que ganha, o Abril que perde. Abril que foi e o que não foi. Eu vi Abril de ser e de não ser. Abril de Abril vestido, Abril tão verde. Abril de Abril despido, Abril que dói. Abril já feito e ainda por fazer. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva a água, viva Portugal. Obrigado, Sr. Deputado. Íamos então dar início ao segundo momento musical, antes de passar à última intervenção do Sr. Presidente da Câmara.
Muito obrigado. Então dou a palavra ao Presidente da Câmara Municipal, enfermeiro Jorge Almeida. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários da Mesa, Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia, Comunicação Social, pelo menos a que veio, excelentíssimo público presente, ou que nos segue pela água da TV, uma palavra muito especial para as alunas do nosso conservatório. Eu acho que também é abrir a alegria e sobretudo, a arte com que vocês tocam tão bem. Muito obrigado. Estamos hoje a comemorar o 44º aniversário do 25 de Abril. A Revolução dos Cravos que tanto representou e representa para todos nós. A Revolução da Liberdade, onde cessaram décadas de ditadura, onde nasceu verdadeiramente a democracia, a liberdade de expressão e onde todo um povo se assumiu como dono do seu destino. É nesta data que surge em Portugal a democracia moderna, em que o regime político e a forma social convergem em duas grandes ambições, a da soberania popular e a da igualdade dos cidadãos. Com a Revolução de Abril podemos aprender que liberdade não significa apenas ser livre, significa também sentirmos-nos livres. Esse valor fundamental, sobretudo para quem a vida lhe ensinou, que é do outro lado do medo que mora a liberdade. Hoje, 44 anos depois, uma grande fatia da população atual não viveu e dificilmente fará ideia do que foi viver antes do 25 de Abril de 1974. Os valores conquistados então solidificaram-se e são vistos hoje por muitos como algo natural e inalienável. No entanto, mais do que nunca, precisamos estar atentos. Vão surgindo alguns sinais que se vão consumindo alguns desses valores e referências, como a confiança e a identificação com os problemas reais que devem nortear a atividade política. Hoje, mesmo os que acreditam que tudo está escrito, olham para ambos os lados ao atravessar a passadeira. Todos desconfiam de todos. A verdadeira política é, sobretudo, a defesa do bem comum. É dessa política séria e esclarecida que necessitamos, de direita ou de esquerda,
A política conhece as realidades tal como elas são, aponta as prioridades e age determinada, inventando talvez novas ideologias à medida de um mundo mais justo e solidário. Mas será que nós, nos nossos esforços de explicação e compreensão, chegamos ao fundo das coisas? Penso que a capacidade de termos uma visão objetiva do mundo que nos rodeia tem a ver com a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros. É fundamental para compreendermos. É uma operação mental que devemos fazer todos os dias, na tentativa de compreender melhor o outro e a própria realidade. Abril é isto, certamente. Sei que nunca ficaremos satisfeitos com a imperfeição dos conhecimentos que dispomos, principalmente quando confrontados com as falhas que são naturais no comportamento humano. Mas se debatermos as nossas orientações, se mantivermos um espírito crítico e construtivo, estaremos com certeza mais próximos. Hoje é importante pugnar por vivências abertas, ajustadas às transformações sociais e atentas ao aparecimento de novos comportamentos e novos problemas. Nesta era da globalização, onde sobre os mesmos temas haverá sempre outras vozes que podem e devem ser ouvidas. As eleições já não decidem entre modos ideológicos de ver o mundo, porque já não são as ideologias que vão a votos. Seria fundamental que das eleições resultassem sempre em eleitos que dessem corpo a uma mesma bandeira de esperança, à crença na mudança necessária e à chamada de todas as oposições a um desígnio comum, o bem-estar de todos. É necessário algo de novo, de inovador, de diferente, de forte, de original e estimulante, de forma a abalar os espíritos e a torná-los mais dinâmicos, interessados e empreendedores. É necessário alargar o espaço público, pois esse espaço está nas mãos de uns quantos, cujo discurso não faz mais do que alimentar a inércia e o encerramento sobre si próprios e sobre a força política que se dizem representar. Os lugares, os tempos, os dispositivos mediáticos e essas pessoas formam um sistema estático que trabalha afanosamente para a sua manutenção, fechando constantemente todas as possíveis aberturas por onde alguma força livre possa passar. Unem-se mesmo as oposições, esquecem-se os seus antagonismos na luta contra quem pense diferente. As opções dos eleitores reduzem-se, pois os partidos parecem todos iguais porque dizem uma coisa na oposição, mas acabam todos a fazer o mesmo quando são poder e vice-versa. Há por isso hoje um grande número de homens e mulheres que não se revêem em muitas práticas. Debaixo do chapéu da democracia, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, há muita prática pouco recomendável, onde muito boa gente não se revê. As imagens de um interrogatório judicial, não importando quem é o interrogado, ocorrido dentro das paredes de um tribunal e depois cancaradas numa televisão, violam os valores mais fundamentais da justiça e da humanidade, porque julgam sem julgamento e ferem de morte o Estado de Direito Democrático. O desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, com afastamento e privatização sistemática de serviços, sempre pagos pelo Estado, mas de acesso cada vez mais reservado. A burocracia e a distância de quem decide e assim vai adiando a recuperação do que nos foi tirado, como o nosso hospital. Mas o sonho continua atual. É o velho sonho também de Abril, de uma sociedade que nunca será perfeita, mas pode ser justa. É o sonho que nos deve fazer olhar para a vida com um permanente sentimento de inquietude, aquilo que está, que deve estar dentro de nós, e nos faz acreditar que é sempre possível fazer mais, fazer melhor, sempre melhor, por muito bom e fantástico que seja o que já tenhamos feito. É por isso a altura, será sempre a altura, para crescermos, e crescer é ser capaz de refletir de uma forma livre sobre a vida, sem amarras e sem dogmas. Sentir Abril plenamente. E é isso que tento fazer. Ser livre, pensar livre. Livre por não ter pretensões de escutar completamente todas as questões. Livre por não representar uma linha rígida de pensamento. Livre porque sei que poderei um dia pensar diferente. Talvez seja apenas nessa liberdade que nos podemos encontrar. Nesse espaço de envolvimento em que podemos averiguar os problemas que limitam a nossa humanidade. E talvez seja apenas nessa liberdade que nós podemos encontrar as alternativas para refazermos a nossa experiência e a dos outros. Neste sentido, a liberdade pode estar mais próxima de uma coisa bem mais importante, que é a transformação. A mudança é mais suscetível de começar nessa liberdade, pois só daí se pode encorajar uma perspectiva mais alargada, integradora, flexível e sensível à diversidade. Benjamin Barber, refletindo sobre o papel atual das cidades e dos Estados-nação, cita as qualidades únicas que as municipalidades em todo o mundo já compartilham. Pragmatismo, confiança cívica, participação, indiferença nas fronteiras e soberania e uma propensão democrática para a criação de redes, a criatividade, a inovação e a cooperação. Mas talvez nos falte ainda preencher essas cidades também de agentes políticos interventores, com verdadeiro sentido de servir e dispostos a adotarem também eles esse tipo de práticas. Falta-nos preencher essas cidades de gente que sonha, ambiciona e faz. Gente que se atira ao mundo. Gente que quer mudar o mundo,
que quer uma vida para si e para os que estão próximos. Por isso, a minha homenagem a todos os que realizam o seu trabalho com empenho e competência, assim como àqueles que, ao receberem uma missão, pegam nela sem fazer perguntas desnecessárias e sem intenção de complicar. Porque, como disse Spinoza, é aos escravos e não aos homens livres que se dá um prémio como recompensa por se terem portado bem. Penso que o mundo não precisa de muitas mais pessoas fantásticas. Dessas há muitas, cada vez mais. O mundo precisa mesmo de mais pessoas boas, capazes de mostrar ao mundo com a sua ação os sonhos que passaram a ser possíveis, a esperança em que se passou a acreditar, como aqui em Águeda e com os agdenses. O sucesso que a cidade e o concelho vivem e de que desfrutam hoje é inegável. Mas esse sucesso coloca um elevado grau de exigência a todos nós. Os agdenses que nunca se acomodam exigem-nos que se concretizem os projetos que estão em curso, porque sabem que eles terão um impacto decisivo nas suas vidas. Precisamos de todos, de estar todos e com todos os que quiserem estar. Mas não fomos eleitos para arbitrar. Fomos eleitos para governar e por isso não seremos neutrais perante tudo o que se quer, se diz ou se faz. Da mesma forma, quem não é poder ou não foi eleito não deve calar, mas deve respeito igual ao respeito que de nós merece. O respeito pela diversidade de opiniões não implica que todas sejam acatadas, nem pode entorpecer a obrigação do Executivo em concretizar aquilo que dele é esperado por mandato dos agdenses. Foram os agdenses que nos garantiram estas condições de governabilidade. É perante eles, em primeiro lugar, que respondemos. Respeitaremos, por isso, todas as opiniões convergentes e as divergentes. Mas é bom ter em conta que nós também temos uma opinião. A prossecução metódica do nosso programa não excluirá o inevitável debate com as diversas forças políticas, nos órgãos democraticamente eleitos e em todos os fóruns de cidadania em que continuaremos a participar. O desenvolvimento exige uma visão para o país com objetivos claros, metas compaginadas por medidas e recursos, acompanhada de devida prestação de contas. A descentralização, sem decidir na desconcentração de serviços públicos, é uma boa medida, mas insuficiente para a sustentabilidade económica e social. A descentralização exige entendimentos sobre as competências das autarquias e das comunidades intermunicipais, um novo pensamento sobre o regime das CCDRs e políticas de proximidade nas regiões. Quando olho para as reformas necessárias, pergunto-me se será assim tão difícil substituirmos a cultura interpartidária do conflito pela consensualização. Nunca deixando de recordar que o poder autárquico tem a enorme legitimidade democrática que é conferida pelo voto direto, coisa que o poder central, sobretudo ministros e secretários de Estado, não podem invocar. Até por isso, não pode ser discriminado negativamente. E hoje, o poder autárquico está à mercê de condições de imponderabilidade nunca antes vistas. Falo, é claro, da contratação pública dos seus cada vez mais complexos, centralistas e burocráticos caminhos. Falo das aplicações da Lei de Defesa da Floresta que visam apenas desresponsabilizar quem governa, atirando para as autarquias, agora que aconteceu o pior, para que façam de um dia para o outro o que não foram capazes eles mesmos de fazer em décadas. Sim, é urgente e indispensável aproximar com transmissão de meios e competências para quem está mais próximo e se tem revelado mais capaz. Novas competências mais próximas dos cidadãos, com os devidos recursos, será sempre confirmar Abril. Este Abril que será sempre acreditar. E eu acredito. Quero continuar a acreditar de que é possível fazer acontecer, mesmo quando muitos não acreditam, e de que é possível seguirmos juntos, e de que uma atitude positiva, construtiva e unificadora é possível se todos quisermos. Permitam-me que termine com um excerto de quem tem que se falar quando se fala de liberdade, Nelson Mandela, esse símbolo maior dessa liberdade. Ainda bem que ele escreveu tantas coisas, porque efetivamente não precisamos nos repetir. Os ideais que acalentamos, os nossos sonhos mais íntimos e as nossas esperanças mais ardentes podem não ser concretizadas no nosso tempo de vida. Mas não é o mais importante. A consciência de termos cumprido o nosso dever e de termos estado à altura das expectativas dos nossos contemporâneos é em si mesmo uma experiência gratificante e uma conquista magnífica. Eu acho que a esperança do mundo reside na alma dos homens que sempre resistem. Viva o 25 de Abril, viva a Águeda, viva Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caminhamos então para a parte final desta Assembleia, não sem antes dar os parabéns pelas excelentes intervenções de todos aqueles que dela usaram. Dizer-vos também, e quero agradecer particularmente, e em nome da Assembleia Municipal, tanto à fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Águeda, como ao Conservatório de Música de Águeda, na pessoa do professor Vidal,
diretor pedagógico do Conservatório, e das alunas, já agora, Maria Dono, Érica Estima, Ana Maria Lopes, Nádia Trigo, que se intitulam Maneira Quartet. Muito obrigado pela vossa participação, pela excelente participação que tiveram aqui hoje nesta Assembleia Municipal. Para elas também peço-vos uma salva de palmas. E claro, para o grupo etnográfico de Formentelos, que também estará já lá em baixo para nos dar as despedidas desta Assembleia. E aproveitar apenas só para entregar umas pequenas lembranças, que era a fanfarra, chamava um representante da fanfarra, do Conservatório de Música de Águeda e do grupo etnográfico para chegarem aqui, para as minhas secretárias poderem entregar uma pequena lembrança da participação hoje aqui nesta Assembleia. Da fanfarra está alguém? Sra. Vila, por favor. Estão aqui. Do grupo etnográfico, Sra. Faz favor de entrar. É apenas receber uma lembrança da vossa participação aqui. Muito obrigado. Bom, então desejo a todos um resto de dia em liberdade, um excelente dia para todos vocês e até sexta-feira. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Obviamente vos pedi então para irmos ali abaixo para vermos então a atuação do grupo etnográfico de Formentelos.